Então, pessoal, continuando, vejam só. A gente observa nas tabelas de frequência absoluta, a gente vê as quantidades dos pares caminhantes e as quantidades dos pares confortáveis. Aqui já sai a quantidade, né? Caminhante, que apareceu mais, foi o número 38, que a gente pode observar. Caminhante 38 apareceu exatamente uma, duas, né? Se a gente for observar ele aqui, ó, uma, duas, uma, duas, uma, duas, três, quatro, né? Apareceram 4 vezes. 5, 6, 7, 8, 9. Então, por isso que apareceu que o caminhante foi o número que apareceu mais foi o 38. Já o confortável, se a gente for perceber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes o 37. Em qual das sapatarias houve um maior percentual de pedidos do número 37? Na confortável, né? Que se a gente for calcular o número de valores e dividir pela quantidade total, daria 44%. Então, a frequência absoluta. Como se faz isso? Pronto, eu vou olhar quantos pares de sapato tem. Na confortável, se eu for olhar, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 10, 12, 13, 16, 19, 22, 25. Então, como eu tive 10, 25, quando eu faço a divisão, vai dar 0,44, que vezes 100% dá, né, 44%. Definições. Aí aqui a gente tem as definições do que seria frequência absoluta, que é o valor da quantidade, seria as quantidades obtidas, e a frequência relativa, que é basicamente a porcentagem. Gráficos. Então vamos observar os gráficos. Os gráficos, a gente vai começar pelos gráficos de barra, né? Que são esses que mostram os valores em colunas, né? Por isso chama barra, pode olhar que os valores já estão específicos, né? Essa primeira coluna até para no 5, como ela para no 5 e vai estar entre 6 e 4, já vem um valor em cima. Então, o bom do gráfico de barras é porque você não precisa ficar tentando ler, né? Já vem um valor colocado em cima, já está dizendo que é 5. O número do sapato 36 aparece 5 vezes. O número do sapato 37 aparece 7 vezes. O número do sapato 38, 9. Do 39, 4. E assim por diante. Então aqui na linguagem é o que está se repetindo. Gráficos circulares. O gráfico de pizza, o gráfico de setores. Pegando esse exemplo aqui, que a gente já tem as tabelas dadas, né, que fala sobre a questão dos campeonatos, vitórias, derrotas, empates, né, que está mostrando aqui. Então os empates foram 7, né? As vitórias foram 10, o 0 desceu aqui, mas a tabela de baixo faz essa, eu conserta, né? Frequência absoluta, as vitórias foram 10, empates 7, derrotas 8, total 25 partidas jogadas, não é isso? Então já mostrou a frequência relativa. Se eu dividir 10 por 25 vai dar 0,4 aproximadamente, que vezes 100% daria 40%, né? E aí? 7 dividido por 25 daria 0,28 vezes 100 daria 28%, né? E assim sucessivamente, né? Bom, tabela mais completa a gente tem, né, mostrando basicamente os valores feitos em porcentagem. E aqui ele botou a questão da amplitude. O que é essa amplitude, Flávio? Bom, se eu considerar que o círculo tem 360 graus, é só eu fazer a divisão do percentual. Divido 40 por 360 e aí eu vou obter a parte integrante, que seria 144 graus, e assim sucessivamente, vou obtendo o grau. Aqui está como é que mostra: 100 estaria para 360, assim como 40 estaria para x. E aí eu vou obter, eu multiplico 360 vezes 40, né? Depois divido por 100. Só isso. 28 vezes 360 dividido por 100. 32 vezes 360 dividido por 100. E aí eu vou obtendo os valores, né? Certo? Vou obtendo os valores claros. Aqui seriam chamados de amplitude
que é justamente o grau da circunferência. Então 40, 28, aí eu vou ter o grau. Isso é basicamente específico, não há muito o que se preocupar com isso, pessoal, porque geralmente as legendas ajudam e os valores já vêm colocados. Vocês não vão ter que desenhar gráficos, certo? Eu estou só informando, é só uma questão de informação. Não se preocupe, porque às vezes o aluno fica falando, ai meu Deus, vou ter que desenhar esses gráficos. Não se preocupe com isso não. As tabelas já vem tudo claro, a equação, como mostrar, como você dividir, já vem tudo. Essa equaçãozinha que está mostrada aqui em cima, 0,16, por exemplo, vezes 360 igual a 58, já viria mostrado. E o gráfico já viria todo dividido, você só colocaria os valores, sem nenhum problema. Não precisa se preocupar com isso não. Agora vem os pictogramas. O que é isso? É basicamente um gráfico, só que o gráfico, no lugar de usar linhas, barras ou círculos, ele usa a figura para identificar, certo? Ele usa a figura. Exemplo, a gente percebe que desportistas, né? Aqui, ó, clube, frequência absoluta de pessoas nesse clube, ele tem o seguinte, olha, no Benfica são 9, no Sporting são 5, e no Porto são 6. Então, total de 20 frequentantes, né? A frequência absoluta, 20 pessoas vão para lá. Então, se eu vou observar aqui no gráfico, então note que para o Benfica você tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, até um determinado valor, na turma dessa pessoa chamada Pedrito, 4,5 pessoas frequentam. Já no caso do Sporting são 2 pessoas e meia, e no caso do Porto são 3 pessoas que frequentam. Então está só mostrando, né, a ideia de quantos estão frequentando. A preferência do clubista mostrada no lugar de ser, é só para vocês saberem que no lugar da gente fazer aquele gráfico, a gente bota as quantidades, é até mais fácil, porque é só você contar, né? No caso aqui do Benfica, como eu não poderia botar 4 pessoas e meia, eu teria que arredondar para 5. No caso do Sporting, eu não poderia botar 2,5, eu teria que botar 3, porque você não pode dividir uma pessoa no meio, e assim vai, né? Quando, pessoal, eu até falei isso para vocês em sala, mas não sei se vocês lembram, quando os dados estão em muita quantidade, é uma quantidade muito grande e eles se repetem, a gente pode fazer o que a gente chama de agrupamento. Em algumas tabelas anteriores a gente teve isso, por exemplo, o 37 se repetindo várias vezes, o 38 se repetindo várias vezes. Então, no lugar de eu colocar, escrever todos eles, que é uma quantidade muito grande, eu posso agrupar, né? Então, agrupar, colocar, por exemplo, se eu tenho sapatos uma determinada quantidade de 17 até o valor 53, então eu posso botar, por exemplo, 17 a 21, né? De 21, por exemplo, 17 a 21 são 4 unidades, então eu vou pulando de 4 em 4, 17 a 21, de 21 a 25, de 25 a 29, de 29 a 33, certo? Eu vou fazendo o que a gente chama de agrupamentos, como mostra a tabela aqui. Que é o que o geometricamente faz. Por exemplo, essa tabela de agrupamento que a gente tem aqui, ó, preste atenção a ela, ó. 50 a 54, 54 a 58, 58 a 62, e assim sucessivamente. Veja que a tabela gigante, que a gente tinha aqui, ó, ela foi reduzida para uma tabela pequena com os valores todos agrupados. Isso é o que a gente chama de, basicamente, agrupamentos. Aí vem a questão do histograma. O histograma é o gráfico que vai mostrar a história. É um gráfico, né? Que mostra toda a história das frequências agrupadas, né? É como um gráfico normal. Então, isso que é o histograma. Ele tem a frequência absoluta e as idades. Por exemplo, aqui, 20. 20. Então, você pode, se você tiver a frequência, vamos ver aqui, se é de 20 a 30 ou de 10 a 20, e 20 está no meio, então 10 a 20, 20 a 30, 10 a 20, aqui seria 10 a 20, e aqui de 20 a quem? 10 a 20 e 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90, 90 a 100, né? Por isso que só aparece 20, 40, 60, 80, mas são todos aqui, 10 então todos. E aí você percebe, por exemplo, 10
De 10 a 20 é 4. De 20 a 30 também vai ser 4, né? De 30 a 40, de 30 a 40 vai ser aproximadamente 5, e assim sucessivamente, né? De 40 a 50, 6 e vai. Aí diz, como, se a gente observar, ele pede aqui, observando esse gráfico, né? Comentar a preocupação do padre em relação a isso. Então a gente tem a tabela. Então, quantas pessoas têm 50 ou mais anos? Então, se eu vir para cá, se eu vier para cá, essa letra B, comenta a preocupação do padre. Eu acho que a pergunta está aqui. Domingo, as idades presentes na missa de sua freguesia eram as seguintes, tá. Então, ele pediu para construir a tabela já está construída, né? Com a frequência dos jovens na missa. Então, se a gente for olhar, realmente, de 10 a 20, de 20 a 30, a maior incidência de pessoas presentes é de 60 a 70, né? É onde se tem mais incidência, 60 a 70. E nessa idade até 80, de 70 a 80. De 40 a 50. Os jovens, que é essa faixa aqui, realmente na missa estão poucos. Então, comenta a preocupação do padre. Tem que perceber no gráfico que a quantidade de jovens é menor. 8 pessoas somente de jovens, né? A maioria são outras pessoas. Quantas pessoas têm 50 anos ou mais? Então a gente vem para cá, ó. Se a gente for observar, 50 é daqui, ó. Então 50 ou mais. Então começando daqui, de 50 a 60, a gente vai ter 5, né? Mais 8 dá 13, mais 6 dá 19 e mais 20 pessoas na cidade. Qual a porcentagem de pessoas que tem pelo menos 30 anos? Então você vem para cá, olha, tá tudo também no gráfico, você pode pegar tudo aqui, ó, que tem, olha, pelo menos 30 anos. Então pode ser menor ou igual a 30. Então nesse caso aqui são apenas as duas partes. Seriam 8 pessoas, ó, 8 pessoas, que seria 4 dividido por 39, né? 4 dividido por 39, que daria 10 e 10%, somando 20%, né? Total de 100 pessoas. Bom, agora vem os gráficos de linhas, né? Chamados de cronogramas. São aquelas linhas, né? Que a gente costuma ver, né? Sempre ver. E aí são muito comuns, né? Em gráficos de pesquisa. São chamados também de diagramas de caule e folha, porque eles podem ser escritos assim, mas também eles podem ser escritos dessa outra maneira, onde você traça uma linha vertical colocando valores à esquerda e à direita. Lembrando que essa organização, hoje em dia, esse tipo de gráfico praticamente não é usado. Você só vê se for um cara que for fazer um censo mesmo, um estudo da história e da estatística que vai apresentar, porque os gráficos comuns são esses aqui, né? Quem trabalha com estatística trabalha com os gráficos que até agora a gente mostrou. Esse gráfico assim é só uma questão de curiosidade para vocês. É um gráfico que, depois que você traça a linha, né? Então você pega os dados e considera duas partes, caule e folha. O algarismo das dezenas vai ser chamado de caule e o algarismo das unidades vai ser chamado de folha. Então, por exemplo, do lado esquerdo coloca-se os caules, do lado direito a gente vai colocar as unidades. Então, por exemplo, nos números dados, o número 1, né, o número 1 vai ficar do lado direito, 78, 7 do lado esquerdo, 8 do lado direito, 50, 5 do lado esquerdo, 0 do lado direito, e aí vai, você vai só colocando, né? Então, qual a questão? Então, você tem as folhas, né? E os caules tem que ficar respectivos, lado a lado, e aí você vai ordenar essas folhas, né? Então não se pede a informação, ao se ordenar você vai obter o número de unidades, né? E aí somando o caule e as unidades você vai obter um total. Aqui mostra bem direitinho, mas esses gráficos eles são muito antigos, porque a forma como você trabalha eles
é muito ruim, porque sempre que você vai trabalhar eles, as pessoas precisam estar somando valores, lembrando do que é caule, lembrando do que é folha, pegar os valores e botar de um lado esquerdo, lado direito, quem é caule, quem é folha, e esse tipo de gráfico foi, por assim dizer, esquecido no uso, porque ele torna mais complexo. Esse outro qualquer pessoa lê, né? Basta olhar onde a linha está, onde a barra está, que você já vai entender a quantidade, tranquilão. Então, que gráficos se deve utilizar? Então, os mais usados são os de barras, né? Os de pontos, que são aqueles pontinhos que tem a linha seguindo, os pictogramas, né, que são aqueles que eu falei para vocês, que tem desenhos no lugar de linhas, né, por exemplo, aqueles das pessoas, né, bota figuras, e os circulares, né, que a gente viu. Esses são os mais usados, né, são os mais usados para se mostrar. Agora a gente vai para a parte mais importante da estatística, que é onde eu comecei a falar para vocês, né. Do que a gente viu até agora, fazer um breve resumo, rapidinho. 2 pontos que a gente pode falar. A gente pode falar das variáveis, né, que são as chamadas variáveis quantitativas e qualitativas, e dos gráficos, tabelas e gráficos. Então, variáveis, tabelas e gráficos. As variáveis, Flávio, cai no Enem? Não. É só mais um conhecimento, para você saber que existem variáveis na estatística que indicam apenas a quantidade, e tem delas que, além de mostrar quantidade, vão exprimir uma qualidade. As que exprimem quantidade, essa quantidade pode ser apenas um número inteiro, que é a chamada discreta, ou um número contínuo, que tem vírgula quebrada, daí o nome ser variável quantitativa contínua. A primeira, que é apenas número inteiro, é variável quantitativa discreta. Existe a qualitativa, que a quantidade dá uma ideia de qualidade, que é chamada variável qualitativa, que tem a ordinal, que dá uma ideia de ordem, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, ou média, alta, baixa, né? Soldado, tenente, coronel, certo? Ensino médio, fundamental, superior. Então, são variáveis que dão essa ideia. Já, por exemplo, as variáveis qualitativas nominais, como classe social, sexo, né? Elas não dão uma ideia, o estado civil, elas não dão uma ideia de ordem, apenas de nomenclatura. Só para lembrar. E a questão dos gráficos e das tabelas, que a gente vê que elas são importantes para quê? A tabela para recolher e você organizar os dados, e o gráfico para mostrar como foi o comportamento dos dados coletados. Muito bem, agora vamos lá. Habitualmente nós temos, basicamente são 3, né? São 3 grandezas, né? Que a gente já falou, 3 medidas, né? A gente já falou a média, né? A moda e a mediana. Aqui nesse assunto, a média recebe uma designação como se fosse um xizinho com traço em cima. Então a gente tem vários exemplos aqui, mas lembrando que média é o que, pessoal? Olha, tem até aqui, ó, no quadro vermelho está mostrando que é média, que é o mais importante, ó. Para calcular uma média, basta você fazer o que? Basta somar os valores e dividir pela quantidade deles. Por exemplo, se eu tiver 20 valores, eu somo os 20 e divido por 20. Se eu tiver 5, eu somo os 5 e divido por 5. Se eu tiver 15, eu somo 15 e divido por 15. E assim sucessivamente, certo? Moda. O que é a moda? A moda é o valor que mais se repete. A gente vai olhar qual é o valor que mais se repete. Então, num conjunto de valores, se eu tenho aqui, por exemplo, exemplos. No ano letivo, 2008-2009, 3 amigos que frequentam o 10º ano tiveram na matemática as seguintes notas. 10º ano, que é o 10º ano de estudo, pessoal. Não existe, né, certo? Começando lá do primeiro ano, então você vai observar até o 9º ano. Depois do 9º ano é o primeiro ano de ensino médio. Pode ser chamado de 10º ano. E aí vai. 10, 10, 12, 13, 14, 16. Quem é o valor que mais se repetiu aqui? O 10. Então a nota modal, ou seja, a moda é 10, né? Colocou aqui a denominação unimodal porque só tem uma moda. Arthur, 10, 11, 12, 13, 14 e lá no final 15. Note que nenhum valor se repetiu mais que o outro, então não tem moda. Lembra dessa questão que eu falei para vocês? Quando não tem moda, a gente diz que é amodal. Já Ricardo,
teve 10, 10, 12, 14, 14 e 15. Então note que temos duas repetições que se repetiram mais. Dois valores se repetiram mais. Por exemplo, o 10 se repetiu duas vezes e o 14 também se repetiram duas vezes. Todos os dois se repetiram mais que os outros. Então você tem duas modas, 10 e 14, né? Pode chamar de bimodal, mas não precisa não. Basta dizer que essas são as modas, certo? Então, moda de um conjunto de valores, aqui a definição, é o valor que mais se repete. Só voltando aqui para a média, né? Para a gente reviver. Olha a média aqui, a média X, só eu tenho os valores 36, 4, 37, 11, 38, 9, 39. Somei todos, né? E eu dividi pela quantidade que seriam basicamente 25 valores. Então, quando eu fiz, foi que eu fiz aqui? Somei, deu 932, dividido por 25, deu 37,28. E assim vai, né? Média a gente sempre faz, porque se a gente pega o bimestre, a gente pega as notas dos 4 bimestres, soma e divide por 4. E se obter a média anual, no nosso caso é 6, né? Agora, a moda que mais se repete, mediana. É o valor que está no meio. Se a gente pegar esses dados aqui, note que a gente tem assim: 1, 2, 1. Nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Quem seria o valor mediano? É aquele que está no meio, certo? Então note que eu vou ter 3 dados para um lado, 3 dados para o outro. Então quem vai estar no meio? Os dois valores 3. Então como é que eu faço? Eu somaria 3 mais 3, que dá 6, e divido por 2. Então seria, quem está entre 3 e 3 é 3, né? Então o que é mediana? É o valor central da distribuição colocada, lembrando, em ordem. Em ordem. Note que os dados estão em ordem crescente, ou poderia ser decrescente. Da esquerda para a direita é crescente, e da direita para a esquerda é decrescente. Mas sempre tem que estar em ordem. Então aqui está a definição, né? Nós temos a definição aí. Então, se o número é ímpar, a gente pega o valor do meio. Por exemplo, se eu pego aqui os valores das alturas dos soldados mostrados, note que eu tenho quantos? Eu tenho exatamente 7 soldados. Quem vai estar no meio? 168 milímetros, ou, no caso aqui deveria ser centímetros, é porque é soldado de brinquedo. 168 milímetros, né? Então, no caso, a gente tem esse valor aqui como sendo o valor central, ou seja, o valor mediano. Então, isso é a mediana do conjunto. Depois que eu boto em ordem, eu pego o valor que está no meio, dividiu 3 para um lado, 3 para o outro. Então a gente percebe, se o número de valores é ímpar, é só pegar do meio. Agora, se o número de valores é par, como aqui é o caso, tem 3 de um lado e 3 do outro, eu pego os dois valores centrais, somo, como foi somado aqui, 168 mais 170, e divido por 2, que daria 169, né? Muito bem, então essa é a maneira, ok? Pronto, aqui tem alguns exemplos, né, mostrando como se faz, como determinar a média, moda e a mediana, né, mostrando. Então são exemplos claros, e até aqui tem uma questão que é interessante, né? Então, interessante os exemplos aqui já produzidos, não é isso? Ok, pessoal, então essa é a aula que eu gostaria de explicar para vocês. A correção das atividades, eu acho que vocês devem ter percebido que tinham resposta já, né? A maioria das atividades já tinha as respostas, até eu deixei para vocês conferirem. E também, né, conferirem depois, se fizessem um cálculo, ver se tinha acertado ou não. Eu vou passar depois para vocês os gabaritos, a gente tem uma aula para discussão, e depois que eu postar, eu vou postar essa explicação, e em seguida eu vou passar algumas atividades também, reforçando a parte de estatística da parte de variáveis, né, da representação de gráficos, e também vou mostrar alguma coisa para vocês sobre o reforço das 3 medidas de tendência central, média, moda, mediana, né? Interessante que vocês trabalhem mais um pouco isso também, né, para reforçar, tá ok? Valeu!